dia. Estamos aqui mais um dia, mas para dar continuidade ao nosso aprendizado e que ele se faça interiorizar em nós todo o conhecimento que nos ajude a nossa evolução individual e a nossa evolução grupal, enquanto seres encarnados nesse planeta, sobre a qual gênese estamos trabalhando, estudando, que recaia sobre nós aqui presentes todas as bênçãos divinas, e aqueles que aqui não puderam estar também sejam agracejados pelas bênçãos dos céus. Que todo estudo se desenvolva na mais plena harmonia e serenidade, com a boa vontade do aprendizado e do ensinamento. Que James possa passar para nós todo o seu conhecimento, com toda a amorosidade de sempre, nos trazendo novas reflexões, novos pontos para pensarmos e novas informações. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos todos aqui juntos, congregando por esse conhecimento. Que ele se faça eterno em nós. Muito obrigada. Antes de Edivaldo iniciar a leitura, eu quero fazer uma pontuação que este capítulo, o capítulo 11, Gênese Espiritual, ele tem 6 itens. E eu considero, dentro do livro A Gênese, esse um dos capítulos mais significantes e mais intrigante, porque Kardec, sob a inspiração dos espíritos do mundo maior, ele fala do princípio espiritual, da união do princípio espiritual à matéria que nós estamos estudando. Depois ele vai falar sobre a hipótese, sobre a origem do corpo humano. Será que nós temos alguma genética semelhante ao chimpanzé? Porque o chimpanzé tem praticamente 100% da genética do corpo humano, né? Encarnação dos espíritos, reencarnações, imigrações e migrações dos espíritos de um mundo para outro, a questão da raça adâmica, a doutrina dos anjos decaídos e a perda do paraíso. Então são 6 itens que realmente é muito intrigante, e esses capítulos vão ser todos gravados, né? Então vamos passar aí para Edivaldo, para que Edivaldo faça aí a leitura do item 14. Opa. O corpo não é, pois, senão um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importa a sua origem e os materiais dos quais ele é construído, que é o corpo do homem, seja ou não uma criação especial, nem por isso deixa de ser formados pelos mesmos elementos que os dos animais, animados pelo mesmo princípio vital. Em outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo, assim como é iluminado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Sobre este ponto, não há constatação. Vai ter comentário aí? Conclua, porque o item é pequeno, aí a gente abre para o comentário. Pronto. Se apenas considerarmos a matéria, fazendo abstração do espírito, o homem não terá nada que o distinga do animal. Porém, tudo muda de aspecto se faz a distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor, numa cabana, o vestido o simples vestuário do Campônio, nem por isso deixará de ser o grande senhor. O mesmo sucede com o homem. Não é o seu vestuário de carne que o eleva acima do bruto e faz dele um ser à parte. É ser espiritual
é seu ser espiritual, seu espírito. Ok, vamos abrir aí para o comentário. O que é que vocês podem Eu, pontuar? eu vou fazer um comentário. Eu sempre, na última aula que falou sobre homem e animal, eu não sei porque eu não concordo muito com essa ideia do homem vir da origem, ou essa semelhança tão falada com os macacos. Veja por quê. Allan Kardec sempre foi, não foi em nenhum momento ele aceitou aquela, como é que chama? Aquela tese da metapsicose. Ou seja, que a alma humana, ou a alma animal não encarna para um corpo humano. Então, para mim, eu fico meio entre parênteses nessa dúvida, dessa coisa que as pessoas criaram de que o homem é descendente do animal. Ou que o homem, por essa semelhança com o macaco, que ele possa ter origem do macaco. Eu não concordo muito com isso não, viu, James? Olha, antes de eu passar para a Suzana, eu não vou antecipar, mas o próximo item, hipótese sobre a origem do corpo humano. E Kardec vai exatamente responder o teu questionamento. Mas antes da gente passar para a hipótese sobre a origem do corpo humano, se veio do macaco, ou se veio do homem de Neandertal, ou se veio da lagartixa, sabe por quê, Tavares? Porque nós temos um cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano tem a mesma estrutura do cérebro reptiliano de uma lagarta, não é? Então, aí eu vou jogar minhoca na tua cabeça. Quem pode responder aí a minhoca no sentido de você pensar, porque Kardec vai responder seu questionamento no próximo item. O que é que você diz aí, Suzana? Bom, já que vai responder, eu não vou me alongar muito, mas eu só quero dizer uma coisa, Edivaldo. Não é a metempsicose que Kardec, que está nesse trecho, né? Nessa discussão, porque deixe-me só historicizar James. Nas últimas aulas, a gente abordou esse assunto também, e Ana trouxe para a gente o dado de que o nosso DNA só se difere em menos de 1% da abelha, não é nem do macaco, da abelha, né? E aí ela explicou, né, muito bem, eu não sei reproduzir a explicação dela, mas deu para eu entender que nós temos uma mesma origem, né? Digamos assim, uma mesma farinha de trigo, né? Uma mesma origem. E Edivaldo já tinha colocado essa questão. Aí eu estava pensando, na semana passada também que ele falou sobre isso, que não é a metempsicose, não é que a gente vai encarnando de animal em animal. Tem um livro, e depois eu vou ali no meu quarto pegar, que James conhece, que fala exatamente do fluido vital que existe no mineral, no animal, no ser humano, e que isso vai chegar, né, ao espírito e tal. Eu não sei explicar, mas é por aí. E então, quando a gente fala, e a Ana também falou isso, que a gente vê no macaco, há uma proximidade muito grande no DNA, nos cromossomas humano e de certos símios, que a gente chama em geral macaco, né? Eu até falei de que macaco a gente está falando, não é o mico, né? O chimpanzé. E tem os homens ditos pré-históricos, que são chamados hominídeos, que ainda não têm o corpo humano como o nosso. Então, assim, nós viemos de um processo evolutivo, tanto físico, como moral, como espiritual, certo? Então, nós não aparecemos no planeta Terra já com o nosso corpo atual. Isso veio de um processo de aprimoramento, de desenvolvimento e de evolução. Que aí eu vou deixar para James e Kardec
né, que são muito mais conhecedores do que eu e sabem melhor explicar, né? Porque há um tempo atrás, Edivaldo, você não estava aqui, e nós chegamos à conclusão de que Jesus é de outro planeta, né, James? Por isso que eu Por quê? pontuei que esse capítulo, eu vou passar aí para meu amigo Luiz, que há tempos que eu não vejo o Luiz, mas eu disse, esse capítulo é um capítulo de muito estudo aprofundado e é bom os questionamentos de Edivaldo para que a gente faça análise. O item 15, o item 16 vai responder as dúvidas de Edivaldo e de alguns companheiros. O que é que você pode me dizer, Luiz? Abra o microfone, Luiz. Pode falar. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. Perfeitamente bem, seu Luiz. Eu e outros já tivemos. Agora não mais. Não Tem tô alguma ouvindo, não. microfonia aí do senhor. Que eu. Não tô ouvindo, O não, telefone Luiz. tá ruim. Está cortando. Tá Use um cortando. fone de Tá ouvido, que ruim, talvez pode fique melhor, continuar. não? Melhora não. Tá Não? ruim. Já comprei outro aparelho para isso. Vou ficar ouvindo só. Bom, Fale que dá pra gente entender. pode falar, Luiz. Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Semana passada, eu e Edivaldo tivemos uma conversa sobre esse aspecto se nós derivamos do animal, no caso o símio, ou não. A minha ideia é de que há uma semelhança e não uma derivação. Até porque, se assim fosse, eles não evoluíram, continuam do mesmo jeito que eram desde essa época. Então, nesse caso aí, eu acho que Edivaldo tem razão. Não há essa origem similar. Há uma aparência só no Eu, caso da genética. eu diria, seu Luiz, assim, estruturalmente, de composição de corpo físico, pode ter semelhanças. Mas essa questão que nós estamos tratando aqui é de espírito. Então, Aí já fica uma abertura muito grande entre entender que nós somos. Concordo com você, Edivaldo. então vamos lá. Então me permita ler aqui o item 15, hipótese sobre a origem do corpo humano. E aí a gente vai dissecando e vamos questionando. Kardec levanta a seguinte hipótese e análise. Da semelhança que há de formas exteriores entre o corpo do homem e o do macaco, concluiria alguns fisiologistas que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que, se assim for, afete a dignidade do homem. Ponto. Pois bem pode dar-se que corpos de macaco tenham servido de vestidura aos primeiros espíritos humanos forçosamente pouco adiantados que viesse a encarnar na terra, sendo essa vestidura mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de se fazer para o espírito um invólucro especial,
ele teria achado um já pronto. Aonde? Aqui na Terra. E como a gente estudou lá atrás a geologia que eu mostrei através de filme. Lembra aquele filme da evolução? Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem não raro se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Aí ele diz aqui o seguinte: fique bem entendido que aqui unicamente se trata de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, que é o princípio inteligente do universo, que ele pode habitar outros corpos diferenciados em outros mundos. Porque a nossa encarnação na Terra, já tivemos inúmeras encarnações em outros mundos, em corpos completamente diferentes. E como vocês vão ver mais adiante nesse capítulo, que fala da pluralidade da encarnação em outros mundos de todos nós. Muitos de nós somos oriundos de outros mundos, como também de originalidade nessa genética de similaridade, que o cientista vai dizer que 100% de similaridade genética entre o corpo humano e a genética do macaco, do chimpanzé. E concluindo, hipótese alguma, de modo algum, posta como princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com a do macaco não implica a paridade entre o espírito e o macaco. Aqui é o item 15. Aí no item 16, para que a gente conclua aqui, para abrir aí a análise de todos. Admitida essa hipótese, pode dizer-se que, sob a influência, por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziriam nas mesmas condições como sucede com as árvores de um excerto. Der origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. E aí ele vai concluindo: o espírito macaco não foi aniquilado, continuou a procriar para o seu corpus de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre produz árvore dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos de homem, variantes do primeiro molde. Que molde? Aquele lá do período de Lucy, há 2 milhões de anos atrás. Aquele período onde houve uma genética de Lucy, do homem de Neandertal, do homem de Cro-Magnon e do homem Abele, de volta. Então, essa pré-história, esses homens mais primitivos, é que na análise de Kardec é que houve uma alteração genética em que os corpos foram se modificando. Esse estudo, essa explicação está muito mais aprofundada no livro, 2 livros, Evolução em 2 Mundos, e outro livro, A Caminho da Luz, que Emmanuel dá uma explicação dentro de uma lógica profunda, como se deu esse ato dessa transformação até chegar
o Homo sapiens, nós estamos, Homo sapiens, mas estamos ainda em uma modificação genética muito grande, né? E concluindo, como na natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros homens aparecidos na Terra pouco diferisse do macaco pela forma exterior e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, nos dias atuais, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta parecença com macaco que só lhes falta a ser peludos para se tornar completa a semelhança. E aí o que a gente diz agora, Luiz Edivaldo? Eu vou falar já vou até adiantar uma coisa. Segundo os estudos que eu já fiz, tem uma coisa muito interessante nisso aqui tudo, que é o modelo organizador biológico, que é o tal MOB. De Hernani Guimarães Andrade. Esse modelo organizador biológico é justamente que na preparação reencarnatória, o espírito utiliza para a formação do seu corpo, no corpo em que ele vai reencarnar. Ou seja, como está aqui mesmo dizendo, o espírito do macaco, ele vai ser progredindo entre os macacos. O espírito de um outro animal qualquer, ele também vai se reproduzir em corpo daquele mesmo animal. Agora, eu não posso entender de tudo que eu já li, que nós, homens, humanos, aliás, vamos dizer assim, possamos ser descendentes do macaco. Pode ser assim, semelhança. Aqui o livro já está dizendo semelhanças. Física, vamos dizer assim, estruturalmente, como até Ana falou na aula retrasada, está até certo, essas semelhanças, essas aparências, mas uma coisa é semelhante, é uma coisa, iguais é diferente. Então, eu vou ficar sempre nessa dúvida. Talvez quando eu chegar mais na frente, porque o que eu li sobre o modelo organizador biológico deixa muito claro que o homem pode ter uma origem até de homens mais infinito, ou muito mais infinito, não. Homens bem pequeninos, esse tipo de organização. Mas com a evolução do espírito em outros corpos humanos, aí ele vai aumentando a sua sensibilidade e inteligência. Eu considero isso. Essa questão de... Não é que eu tenha nada contra macaco, porque hoje em dia é crime se dizer que uma pessoa é macaco. Não é por esse lado que eu estou, não é preconceito. Apenas, do meu conhecimento, diverge dessa hipótese, como está aqui dizendo, de que o homem é descendente ou é semelhante, então, a ponto de pode ter vindo do macaco. O seu Edivaldo, vamos combinar uma coisa. Vamos combinar uma coisa. Vamos trocar a palavra macaco por símio. Porque macaco é carregado desse preconceito. E macaco, quando a gente fala macaco, parece que faz macaquice. E às vezes, como coloca, parece que tá... Mas assim, símio é dessa espécie, símia, que tem os olhos, que tem o nariz, que tem uma boca. Nós somos símios, né? Vamos... Suzana, eu falei a você, há pouco eu falei logo. Não, eu sei, mas não é para mim. Não é só que para mim, não. Animal. Não é só para a gente aqui no grupo, não, mas fora do grupo. Não é porque a gente está sabendo o que a gente está falando. Você está entendendo? Isso. Eu compreendo. Eu sempre sou contra essa teoria. Aí fala assim. Pode ter um jacaré, pode ter uma baleia, pode ser qualquer coisa. É animal, gente. O espírito do animal. Mas também nós também somos animais. Não, você já está querendo levar para a biologia. Não é biologia que está falando. Edivaldo. Nós aqui, o livro é dos... vamos dizer assim, o estudo são livros que edificou a codificação por Kardec e se trata de espírito. A gente não está procurando semelhança para agradar a minha mente. O Edivaldo. Sou contra, vou continuar sendo contra. Edivaldo. Porque você está me falando, eu vou ser contra. Edivaldo, olha, tudo que existe no universo está em evolução. Todas as formas de vidas, ao longo de
nesses últimos 7 anos estudando a Gênese, eu sempre tenho colocado que todas as formas de vida, de ser vivo no planeta Terra, está em evolução. Se você analisar, há 2 grandes pensadores aqui no Brasil que já desencarnaram. Um você citou ele. O professor Herculano Pires escreveu uma tese sobre essa questão também do modelo organizador biológico, que é a tese de Hernani Guimarães Andrade. O professor Hernani Guimarães Andrade, ele escreveu inúmeras obras, e que ele foi até Darwin. Hernani Guimarães Andrade, da teoria do modelo organizador biológico, tem um livro Espírito, Perispírito e Alma, e que Hernani Guimarães explica detalhadamente, não só nesse livro. Tem outro livro de Hernani Guimarães que ele fala de psiquântico, o psíquico do ser espiritual, da alma dos animais. Hernani Guimarães explica isso em outro livro, no Psiquântico. Então, assim, todas as formas de vida estão em evolução. Nós somos, vamos dizer assim, todas as formas de vida animal estão em evolução. Gatos, cachorros, animais, os primatas, tudo está em evolução. Então, o que ele está querendo dizer aqui, eu vou repetir as palavras de Kardec. É claro que você pode concordar ou não, mas o que eu quero mostrar, quando ele diz apenas para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que o ser principal, ele vai dizer, preste atenção, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, os primeiros capítulos deste livro, Emmanuel, vai falar sobre a gênese planetária e a gênese das formas de vida que foram existindo. Emmanuel diz a Chico que durante esse período de aproximadamente 2 milhões de anos atrás, os espíritos altamente evoluídos, espíritos que atingiram o patamar da perfeição, operaram sobre o orbe terrestre, trabalhando na genética para novos corpos. Ele fala isso. E que aquele período dos animais da pré-história, dos dinossauros, do tigre de Sagres, não é? Eles quem? Os tutelares espirituais, os engenheiros da área genética, estavam operando a genética para novos corpos, para a habitabilidade de espíritos oriundos de outros planetas. Prestem atenção, oriundos de outros planetas, que a gente chama na teoria de Adão e Eva, expulso do paraíso, que vieram de outros mundos, como os exilados de Capela, que ele vai falar claramente sobre isso. Como também, ok? Os espíritos que foram evoluindo no nosso planeta há 1 bilhão e 500 milhões de anos. Quando eu falei para você que o cérebro nosso é dividido em 3 andares, e tem o cérebro reptiliano, é a área mais primitiva do cérebro da criatura humana. É que eles identificaram que o reptiliano, na visão de André Luiz, não é? Ele vai dizer onde estão os nossos instintos, e que isso é primário, e que a gente vem evoluindo o ser. Nós somos um protoplasma que viemos evoluindo há 1 bilhão e 500 milhões de anos.
Está lá no Livro dos Espíritos, que agora eu não me lembro, um capítulo que ele fala exatamente que nós estamos evoluindo de uma simples partícula e caminhando para a angelitude, não é? Então, assim, ele diz que é uma hipótese, mas o que os espíritos vêm mostrando que ao longo desses milênios é operado, é uma constituição genética. Um exemplo, está bem claro, doutora Pollard, uma geneticista americana, em 2009, ela descobriu um novo DNA. Doutora Pollard, ela é geneticista. Ela descobriu em 2009 que as crianças que estão nascendo agora, essas crianças agora, como a minha neta Júlia, fez um mês agora, ela está dizendo que essas crianças estão nascendo com um DNA diferenciado, uma genética mais potencializada, que vai dar origem a novas estruturas corporais. Percebeu? Aí, o que ele conclui aqui, e isso está no bojo do pensamento da doutrina espírita, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Se você for lá em Prolegômenos, ele vai dizer o seguinte: o espírito evolui simples e ignorante para a angelitude. Então, nós estamos constantemente nessa transformação. Quer ver um exemplo? Eu gravei uma série de aulas da Revista Espírita de 1868. Como Kardec... Olha, em pleno século XXI, a gente está tendo esse questionamento, Tavares, é muito bom, né? O seu questionamento é excelente. Agora, imagine que esse capítulo aqui, esse questionamento, em 1868, Kardec foi alfinetado de tudo. Quando os teólogos leram esse capítulo aqui, rapaz, tentaram crucificar Kardec. O Dom Antônio Palau, o arcebispo de Barcelona, mandou queimar todos os livros. Sabe por quê? Porque ele leu esse capítulo. E ele quer dizer que nós somos de origem de macaco. Então, Kardec tentava explicar, eles não entendiam. Passaram-se mais de 160 anos, a gente ainda tem essa questão. Então, para concluir, para passar para vocês, quando Kardec começou a ter esse questionamento, ele buscou ter uma orientação espiritual. E essa orientação espiritual foi publicada na Revista Espírita de 1868, na qual Kardec recebe uma comunicação do espírito de Palissy. Palissy, ele dá uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris, na qual Kardec era diretor. E Palissy vai descrever o planeta Júpiter, a sociedade estruturada em Júpiter, e que o telescópio Hubble e que o telescópio James Webb não vai captar as cidades flutuantes, os níveis evolutivos em Júpiter, porque a tecnologia terrestre não capta a vibração desses habitantes, que não é captado por tecnologia material. E ele descreve no livro, na Revista Espírita de 1868, que Júpiter é habitado pelo grande compositor Mozart, e lá estando, Mozart descreve, Palissy descreve que lá existe espíritos, existem animais que aqui na Terra eram animais e que estão nessa forma de modificação completamente diferente. Percebeu? Tanto é que aqui no Brasil existe uma colônia, que agora eu não estou me lembrando em que localização é, uma colônia espiritual exclusivamente para atender os animais que morrem na Terra. E eles passam também por evolução. A mente psicose que Suzana explicou não tem nada a ver com isso aqui, não. Tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver com isso aqui, entendeu? O que eu quero deixar claro assim para vocês, meus amigos, que o que os espíritos dizem, tudo está em evolução. Um exemplo, o macaco, ele não vai ficar sempre como um macaco, ele vai evoluir.
Eu vi essa semana aquela moça, aquela senhora, né? 89, 90 anos, 70 anos da vida dela convivendo com os macacos se comunicavam com ela. Olha bem, ele vai evoluir como macacos, como o homem está evoluindo como homem. E você falou uma coisa que é certa, que virá espírito da terra com outras mensagens. Mas ele não disse que era espírito de animais. Tavares. James Edivaldo, eu queria uma palavra. Pronto, eu para mim já encerrei. Sabe, deixa eu só fazer uma questão de ordem. Edivaldo está convencido disso. A gente não vai dissuadir Edivaldo. Eu vou sugerir, Edivaldo, a leitura do livro que eu coloquei tanto no grupo quanto aqui no chat, do Luiz Gonzaga Pinheiro, chamado O Perispírito e Suas Modelações, certo? É um livro com base no espiritismo, de uma pessoa espírita chamada O Perispírito e Suas Modelações. Nele, casualmente, nada por acaso, eu abri numa página que eu estava estudando, que o grifo está aqui grifada, né? E a sentença é a seguinte, só para a gente concluir e adiante, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Com a humanização do princípio inteligente, agora chamado espírito, este passa a agir conforme o seu livre-arbítrio, ou seja, escolherá os seus caminhos e se responsabilizará por seus sucessos e fracassos, o que determinará em seu perispírito uma harmonização anatômico-fisiológica no primeiro caso, ou uma deformação no segundo. Aí é certo? Então, esse é Luiz Gonzaga Pinheiro, no livro O Perispírito e Suas Modelações, que eu aconselho Edivaldo a começar a leitura. Isso certo? não vai mudar nada para mim, sabe por quê? Não, porque você já está convencido, fechado e não quer mudar. Não, eu Mas quero... leia mesmo assim. Eu estudei espiritismo com um espírita, que é também escritor, Ricardo Bernardo Loureiro. Eu fui aluno dele no centro que ele trabalha. Ele trabalhava, que ele faleceu. E em nenhum momento ele falou, ou que deixou de falar, e ele trabalha em cima das obras de Kardec. Ou seja, ele não segue nenhum ensinamento de, vamos dizer assim, pessoas que se dizem espírita. Porque eu dizer que sou espírita é uma coisa, eu seguir Kardec é outra. É outra coisa totalmente diferente. E ontem, na reunião de quarta-feira, a palestrante falou isso, que ela também conheceu o Bernardo, e ela foi bem clara. Critique Kardec, ou leia Kardec, depois critique. Então, eu sigo a orientação que eu aprendi com Kardec, nos livros de Kardec. Mas não é criticar Kardec, não, filho. É complementar Kardec. É avançar os estudos. Porque o próprio Kardec falou, a ciência vai provar, e se for religião, você fique com a ciência. A ciência evolui. Agora, a ciência não provou nada ainda, que leve a crer que o homem é descendente de animal. Isso aí não tem, para mim, não provou nada. Me desculpe. No tempo dele, Darwin provou que era, né? Vivendo no mesmo período, Darwin provou que era. Agora cabe a gente... Eu concordo plenamente. A medicina avançando, siga a medicina. Kardec falou isso. E eu concordo com ele. A ciência é acima de tudo. Mas outras coisas não... Alô, estão me ouvindo? Estamos. Então, meu querido Edivaldo, o nosso querido Carlos Bernardo Loureiro, eu fui aluno dele durante quase 30 anos. Participei de muitos programas de discussão. Isso que você está levando, eu conversava muito com o Carlos Bernardo. Eu conheci Bernardo quando eu era muito jovem. Então, assim, para passar para a questão encarnação dos espíritos, por isso que eu disse, esse capítulo 11, eu anotei aqui, 22 de julho
Não, é 15 de julho de 2022, está anotado aqui no meu livro A Gênese, que naquela ocasião, 2021, aliás, a gente teve essa mesma discussão com outro grupo que participava aqui. Alguns companheiros ainda, e a gente tem que respeitar a análise, a opinião, às vezes. Não, eu estou respeitando, sim. Claro, não, eu estou dizendo, a gente tem que respeitar o de direito de todo mundo, é claro, não é? Sem sombra de dúvida. Mas o que você falou de Bernardo, aí eu vou falar de Bernardo. O que Bernardo me ensinou muito, que ele era um dos articulistas da revista RI, Revista Internacional de Espiritismo, e Bernardo escrevia muito páginas falando sobre ser espírita, é você fazer uma autoanálise. Quando eu disse que estudar a Gênese é uma contextualização da cosmologia moderna, da genética moderna. Então, partindo do pressuposto que na pergunta 25 ou 26 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: que é o espírito? E qual foi a resposta que eles deram? O espírito, se assim podemos nos expressarmos, é uma centelha, é um clarão. O espírito, ele é uma energia, ele tem um princípio inteligente criado por Deus, por uma inteligência suprema, e que esse princípio ele nasceu simples e ignorante, e que na escala da evolução ele foi evoluindo. Percebeu? O planeta Terra é apenas uma escola dentre bilhões de muitas moradas na casa do Pai. Percebeu? Então, as dúvidas a gente vai tirando aqui nos próximos estudos, encarnação dos espíritos, não é? A teoria da reencarnações, o que é encarnação e o que é reencarnações, imigrações dos espíritos e assim por diante. Então, eu ficarei à noite lhe dando um monte de livros aqui para você ir estudando e analisando. Ernesto Bozano fala sobre a alma do animal, tantos livros, né? E que Carlos Bernardo me ensinou muito a estudar Ernesto Bozano, né? Ele estudava muito, eu sempre tenho um. Eu tenho um livro. Então, meu querido, vamos passar agora para a encarnação dos espíritos. Só um minuto. Essa revista espírita que você falou aí de 1868, eu tenho a revista toda, eu vou reler essa parte para ver se eu encontro alguma coisa mais. Não, eu vou mandar para você as aulas que eu dei sobre esse capítulo, sobre Júpiter. Eu mando para você. Alguém quer falar aí quem é? Boa noite, eu sou novata. É só para esclarecer a dúvida de Edivaldo. Edivaldo está certo. A gente, nós humanos modernos, a gente veio de um ancestral comum dos primatas. Imagine aí, milhões de anos, não sei precisar, só pesquisando, né? Sei lá. Houve um ancestral comum. Desse ancestral comum, o que houve? Duas linhas de evolução. Cada uma dessas linhas, o que aconteceu? Uma linha de evolução originou o que somos hoje, esse corpinho biológico. E a outra linha de evolução originou todos os primatas que temos hoje em nosso planeta. É porque, às vezes, as pessoas ficam: mas como é que a gente surgiu do macaco? Não foi do macaco propriamente. Pois é, por isso que eu falo, Neide. Não é do macaco. Eu falei primata é melhor do que símio, é isso mesmo. Houve um ancestral comum que originou uma linha, os humanos, que somos hoje, e outra linha, todos os primatas. Mas aí tem na internet, é só pesquisar que acha. Pois é, tá aqui. O que Neide falou, Tavares, está aqui. O tronco se bifurcou. Dois pontos. Produziu um ramo que, por sua vez, se tornou tronco. Está bem claro aqui no livro. Exato. Não, isso está bem claro. Então, Tem muita gente que fala: por que os macacos, os primatas não surgem humanos? Porque esse ancestral se perdeu.
lá na história biológica da evolução desses dois ramos. Neide, para descontrair aqui, eu vou falar algo, mas tá sendo gravado, porque tá sendo gravado direto lá pro meu canal. Mas quando eu era jovem, que eu assisti o Planeta dos Macacos, eu disse, rapaz, aquele filme foi uma sátira ao tempo em que a produção do filme foi uma análise na década de 70, se eu não me engano, anos 60, 70, né? Sobre a questão da discussão de Darwin, se nós éramos da teoria dos macacos e que poderia existir um planeta dos macacos se o planeta fosse habitado por macacos. Como é que seria, né? Então, meu querido, estudo é isso. Eu gosto de estudo assim, sabe, Neide? Quando tem análise, porque Eu consegui esclarecer, Edivaldo. não é? Não, mas cada um de nós é necessário ter as suas dúvidas. Então, assim, a medida. Olha, eu li a Gênese a primeira vez com 17 anos, Edivaldo. Hoje eu estou com 64. Nesses últimos 40 e tantos anos, mais de quase 50 anos, eu fui ter uma visão de cada capítulo que eu estudo da Gênesis, eu vou ter uma visão completamente diferente. Eu me lembro, Luiz está aqui na sala, né? Cadê Luiz? Acho que Luiz saiu da sala. Mas Luiz, a gente participou aqui há 4 anos atrás, 5 anos atrás, de excelentes discussões sobre essa questão. Percebeu? Então a gente vai ampliando. Então isso é necessário sim. Os seus questionamentos é necessário. Ok? Então podemos passar aqui para a encarnação dos espíritos. Quem pode ler? Pode ler, Suzana? Quem que tá aí com o como livro? ele disse, eu estou sem o livro aqui. Quem é que tá com o livro aí? Bora botar Edivaldo para ler aí. Roqueline, Roqueline. Jaguaceira. E aí, Jaguacira, pode ler? Eu tô sem o livro. Não, eu tô sem o livro aqui também, né? Então hoje a gente vai botar. Você pode ler, Edivaldo? Divaldo de novo. Bote Edivaldo agora para ler. Lê aí, Edivaldo. Querem que eu questione de novo, né? Não, mas o estudo é para isso, né, Edivaldo? Vamos lá, encarnação dos espíritos. Item 17. O Espiritismo nos ensina de que maneira se opera a união do espírito e do corpo na encarnação. O espírito, por sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria. Era-lhe necessário um intermediário. Este intermediário é o envoltório fluídico, que de certa forma faz parte integrante do espírito, envoltório semimaterial, isto é, participante da matéria. Por sua origem e da espiritualidade, por sua natureza astral, como toda a matéria, ele é originado no fluido cósmico universal, o qual, nesta circunstância, sofre uma modificação especial. Este envoltório, designado sob o nome de perispírito, de um ser abstrato, faz o espírito um ser concreto, definido, apreensível pelo pensamento. Ele o torna apto a agir sobre a matéria tangível, da mesma forma que todos os fluidos imponderáveis que são, conforme se sabe, os mais possantes motores. O fluido perispiritual é, hoje, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais se agitam sob o impulso da sua vontade e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo. O fluido elétrico tem por condutor o fio metálico.
Ok. Alguém quer comentar? Aqui está bem claro, né? Que ele fala aqui sobre a importância do perispírito, que o perispírito é o envoltório do espírito, que é o princípio inteligente do universo, e que a constituição do perispírito, ele é oriundo do fluido cósmico criado pelo o psiquismo do planeta Terra. Os corpos que nós temos, o perispírito e o nosso corpo, o corpo físico mesmo nosso, tanto quanto o perispírito, que é um fluido mais energético, ele é de originalidade do fluido cósmico, da densidade energética do nosso planeta. Como, por exemplo, em outros mundos, como Sírios, os habitantes de Sírios, os corpos, a constituição perispirítica dos alienígenas, dos espíritos que habitam outros planetas, como Júpiter, a densidade do seu perispírito é completamente diferente do nosso. Quer ver um exemplo, Edivaldo? Quando os espíritos, Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, ele diz o seguinte: os espíritos oriundos de Alcione, da estrela de Alcione, que está a 4,5 anos-luz de distância da Terra. 4, 5 anos-luz. Cada ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros. Ele afirma que os espíritos oriundos da estrela de Alcione, eles estavam reencarnando em massa na Terra para trazer um progresso para a humanidade e ter essa bifurcação, uma nova geração, que é o último capítulo, meu querido Edivaldo. O último capítulo do livro A Gênese, a nova geração fala, eu vou contextualizar a linguagem de Kardec, a nova geração fala de uma nova raça que está se intercambiando com o Homo sapiens, que somos nós. Então ele vai dizer que esses espíritos de Alcione, prestem atenção, Edivaldo, hoje a gente vai apertar o pensamento de Edivaldo, não é, Roquelino? Eu gosto disso, Edivaldo. Então, ele diz o seguinte, Edivaldo, que os espíritos de Alcione, antes de reencarnar, eles estavam na psicosfera, nas colônias espirituais, aprendendo, modulando o perispírito deles de Alcione 1, eles estavam criando uma adaptabilidade, se conectando com essa nova densidade do perispírito para reencarnar e começar a mudar essa nova geração para a humanidade que a gente tá vendo. O livro que no dia que a gente estava dentro de casa, na pandemia, estava todo mundo com medo de desencarnar, com medo do vírus. Divaldo Pereira Franco estava psicografando o livro sobre, me esqueci o nome do livro agora, que fala sobre o mundo em transição, de Filomeno de Miranda. O último capítulo do livro Filomeno de Miranda diz o seguinte: esses espíritos, habitantes da Terra, seres humanos encarnados, preste bem atenção para você não entender errado. Durante a pandemia, muitas pessoas estavam desencarnando. Segundo a ONU, o não oficial, foram 20 milhões de pessoas que morreram. O não oficial. Muito de seres humanos rebeldes, encarnados, pessoas que estavam atrapalhando o progresso da humanidade, como espíritos desencarnados que estavam nas regiões espirituais durante o período da pandemia, eles estavam sendo retirados
durante a grande pandemia, que não só retirou da Terra, mas retirou espíritos diversos de regiões do umbral e levado para um planeta que ele vai dizer assim, esses espíritos vão reencarnar em mundos primitivos, semelhante ao planeta Terra há 2 bilhões de anos atrás, para que eles aprendam, na escala da evolução, ressignificar a sua missão. É para a gente pensar. Eu já estou pensando, viu? É Mas pra não vou discutir hoje. pensar. Não vou discutir hoje, Pois não. é. Não vou discutir Pois hoje, é. não. Pois é, Edivaldo. Acontece que você é com o macaco e eu sou com seres extraterrestres. Quando o James começa a falar disso, me dá um pânico aqui que você nem imagina. Gente, é muito bom, mas o horário está avançando. Já? Ah, não. Não concordo, viu, Suzana? Olha, Não. olha, o Edivaldo, eu tenho muitos fatos, histórias. Já que você foi discípulo do nosso querido Carlos Bernardo Loureiro, ele me alfinetava e eu alfinetava Bernardo. Eu era jovem, eu participava de reuniões de materializações com... Você era jovem e Edivaldo ainda era uma criança, não participava nessa época. Não. Eu estou com 71, minha cara. Sou tão jovem assim, não. Viu? Para Bernardo era assim, ó. Tinha que ser espírito para conversar Bom, com ele. então, gente, isso é muito bom, eu gosto desses estudos, há uma necessidade da gente aprender, há uma literatura científica muito grande, que são tantos livros que a gente tem aqui que a gente pode citar essas questões, mas Kardec, ele deixou portas abertas para as nossas análises. O que eu posso dizer que o homem primitivo de ontem, hoje, é um espírito iluminado. O ser humano primitivo de ontem é um ser iluminado. Domênico de Masi, o maior sociólogo do século XX, ele escreveu um livro, O Ócio Criativo, e há um capítulo que ele fala sobre... Olha o que Domênico de Masi fala, um sociólogo que fala da evolução dos animais. O homem hoje está evoluindo, os animais, gato, cachorro, estão evoluindo. Eles estão interagindo conosco, porque a gente está mudando. Então, encerrando com a frase do apóstolo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, se eu não me engano, há um capítulo do Evangelho que ele fala sobre isso. Na medida que o homem evolui intelectualmente, moralmente e espiritualmente, ele vai intelectualizando a matéria. O corpo vai mudando à medida que o espírito vai evoluindo moralmente e espiritualmente. É evidente que os animais também evoluem. Vão evoluir como animais, jamais humanos. A onça vai ser diferente, a onça já não vai... Ele não conhece Sirius não, né, James? Apresente Sirius a ele. Não, eu não vou fazer isso com meu amigo, falar dos seres que moram em Sírios, que aí é Edivaldo James, é demais para mim. Então, meu querido. Eu me considero espírito, então eu não me preocupo com essas coisas, não. Tá, meu querido, Eu mas é bom, Edivaldo, mas é bom. Mas é isso mesmo, eu acho que nós estamos aqui em um grupo. Eu sempre falo isso para Roberto Sabandini, para Ana Teresa, que o grupos de estudos é exatamente isso. E quando o grupo era presencial lá na Casa do Caminho, a gente tinha assim discussões calorosas. Eu gosto disso. Eu gosto de estudos que façam a gente repensar, ressignificar a nossa visão de mundo. É perfeitamente entendível. Hoje você teve uma calorosa, não foi? Não, mas eu gosto disso. Isso é ótimo, Edivaldo. Isso é ótimo, Edivaldo. Não é sem saudável. É saudável. Não é saudável quando a gente parte para agressividade, para não aceitação,
para rejeição, mas aqui em que todo mundo se respeita e É respeita a ideia tranquilo. do outro, É. Eu defendo é que eu sou ótimo. espírito e para mim tá bom demais. Eu sei Sim, estranho. meu filho, você é espírito, mas em Sirius também tem um monte de espírito de gato. Ô, Suzana, Suzana, você converse no privado com o Tavares, com o Edivaldo sobre os sirianos, que isso aí é uma aula, é quando a gente Não fala ligue para mim não, sobre... senão vai ter resposta na hora. Gente, muito bom. Eu vou pedir alguma de vocês para que faça a prece de O encerramento. espírito de Edivaldo vai orar agora. Gente, então vamos fazer oração, já que, perdão, na semana que vem eu vou transmitir o estudo lá de Paulo Afonso, de hoje a 8. Eu estarei lá na cidade de Paulo Afonso e vou transmitir o estudo de lá. Se ocorrer algum problema, eu peço para Roberto Sabandini ou Antônio Carlos, mas inicialmente eu estarei lá na cidade de Paulo Afonso, que eu vou estar em uma jornada espírita. Então, provavelmente, eu vou estar aí apresentando estudo. Caso haja algum problema, eu vou falar com o Roberto Sabadini e vou deixar ele de stand-by, ok? Jesus nos ensinou que há muitas... Oi? Suzana Roquelinho. Oi? Roquelinho. Pode? Eu não estou muito hoje, porque eu fiz um procedimento dentário e dei uns pontos aqui no dente. Viu? Tá certo, minha Eu não querida. falei muito hoje, porque eu fiz um procedimento dentário. Certo. E estou complicada, viu? Vou falar. Ok. Ok, tá. Viu, Suzana? Desculpe. Ok. Mestre Jesus, agradecemos a presença de todos os nossos queridos amigos, irmãos. Que o Senhor da vida permita iluminar e esclarecer as nossas mentes como espíritos eternos, sempre tendo Jesus como a bússola de orientação para o crescimento espiritual de cada um de nós. Que o Mestre Jesus, que o Senhor da vida, permita, Senhor Jesus, que o teu amor toque a mente e o coração de todos nós. Gratidão, muita paz. Obrigada, gente. Obrigada, Obrigado a James. todos Boa noite a vocês. todos. Até a próxima semana. Ô, Até, Suzana, tchau. mande para Edivaldo pro particular dele. Tá, vou mandar.